irmãos, pode se assentar. Já fomos aqui anunciados, apresentados. Para nós é uma honra poder estar uma vez mais com os irmãos, viu? Em uma data festiva, né? Falei com o pastor Aires cedo, sou grato, né, pelo privilégio de poder participar dessa data festiva. 34 anos, é isso? 34 anos. Agradeço aí ao pastor Jefferson também, pela confiança. Através do pastor Aires, nós ganhamos mais um amigo. Pastor Jefferson? Que Deus continue abençoando esta igreja, a cada irmão, a cada irmã, para que o Senhor em Cristo possa a cada dia estar acrescentando em todas as áreas desse ministério, em nome de Jesus. Bem, já foi anunciado, minha esposa está aqui, diaconisa Alessandra. Domingo é corrido, né? Complicado para sair, mas eu louvo a Deus que nós temos lá obreiros que podem tocar a obra, e aí temos um pouco de liberdade, porque não adianta eu estar aqui com a cabeça preocupada. E aí eu falei com o pastor Aires, não, fica tranquilo, eu tirei o domingo à noite para estar aqui com os irmãos. Amém? Livro do Êxodo. Pode fazer um solinho ali, varão, para mim, tá? Fica à vontade. Livro do Êxodo, capítulo de número 17. Verso de número 8. Eu gosto desse barulho das folhas. Eu gosto desse barulho das folhas da Bíblia. Amém? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e saí a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hu subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele. E ele se sentou nela. Arão e Hu sustentavam-lhe as mãos, um de cada lado. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. Edificou Moisés um altar e lhe chamou, o Senhor é a minha bandeira, disse ele, pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor. O Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Só em ler já dá vontade de dar glória. Irmãos, estava meditando nesse texto e o Senhor me impulsionou a pregá-lo nessa noite, nesse lugar, para compartilhar com os irmãos essa leitura. Durante toda essa semana, pastor Jefferson, desde domingo passado, o Senhor colocou esse texto no meu coração. E eu pedi ao Senhor uma direção, e o Senhor falou, prega na Batista Elohim, e diz para os meus filhos, que eu quero as mãos levantadas naquele lugar.
O Senhor me deu esse texto domingo na nossa igreja, pastores, em uma palavra introdutória. E o Senhor me impulsionou a pregar nessa noite. Esse povo, que é o povo de Deus, o povo que estava no seu primeiro cativeiro, o cativeiro egípcio, o povo que ficou lá preso, cativo por mais de 400 anos, tudo um propósito de Deus, para que o povo viesse a se formar. O Senhor coloca 70 pessoas dentro do Egito, através de José, e depois de 400 anos, o texto diz que agora o clamor do meu povo chegou a mim. Disse o Senhor para Moisés: é chegada a hora de eu tirar o meu povo de lá. Interessante, pastores, que lá dentro do Egito está José. José está bem, José é governador. José vê os 70 chegando, mata a saudade dos irmãos, mata a saudade do velho Jacó. Só que José vai profetizar. Quase ninguém percebe, mas José, Marcelo, profetizou. José está em um cargo elevado, está bem, está tudo bem com José. Tudo que José fala no Egito, Deus vai lá e cumpre. Mas José agora vai falar assim: o Deus de Israel vai visitar vocês e vai arrancar vocês daqui. E quando vocês saírem daqui, leva consigo os meus ossos. É profecia ou não é? Ele profetizou. O texto diz, vocês conhecem o texto? O Senhor levanta Moisés, Êxodo capítulo 3, tem um encontro com Moisés, quando Moisés apacenta as ovelhas do seu sogro, tem a visão da sarça, aquilo chama a atenção de Moisés, e ele se achega até aquela visão, aquela manifestação. Deus fala com Moisés, Moisés tenta fugir do compromisso, porque não é fácil, meu irmão. Não é fácil estar na brecha, debaixo das mãos do Senhor, fazendo a vontade de Deus, não é fácil. No capítulo 4 do Êxodo, Moisés aceita o desafio e Deus, pastor Jefferson, concede poder e autoridade a Moisés. Agora põe nas mãos de Moisés uma vara, um cajado. Louvado seja o Senhor, sinalizando para Moisés que ele será a liderança. Moisés tem o cajado, Moisés tem a vara. Moisés agora aceita o desafio. O Senhor envia Moisés junto com Arão para dentro do Egito. Vai sinalizar 10 pragas. Na última praga, o Senhor diz, Êxodo capítulo 12, diz para Moisés: pega um cordeiro de um ano, sem nenhum defeito, mata o cordeiro, o sangue vocês vão passar nos umbrais das portas, a carne do cordeiro vocês vão comer assado com ervas amargas, porque esta será a noite do livramento, será a noite que antecede a saída, será a noite da vitória do meu povo, será a noite que eu vou sinalizar que eu estou com você. Irmão, você está no deserto, não fica dando crédito para diabo. Eu estou pregando Bíblia. Quem colocou o povo no deserto foi Deus. Do Egito ele leva para o deserto. Diga para o teu irmão: o Senhor conhece a tua estrutura. O Senhor sabe até onde nós podemos suportar. Se for para passar pelo deserto com Deus, glorifique o nome dele, que ele vai te garantir chegar lá do outro lado. Isso é lindo, irmão. Naquela noite, o anjo da morte passa. Você conhece o texto? E aquilo ali abala Faraó. Aquilo dali tira as forças de Faraó.
E Faraó agora decide deixar o povo sair. Só que agora o Senhor volta a falar com Moisés, pastor, e diz assim: vocês vão sair, e eu serei glorificado em Faraó, mas eu vou endurecer o coração dele. Às vezes nós ficamos sem entender, irmãos. Como assim? O Senhor vai deixar sair? Porque tudo que vem fácil, vai fácil. Nós precisamos valorizar tudo que o Senhor faz, tudo que acontece na nossa vida, é o Senhor trabalhando, ou para acrescentar, ou para tirar alguma coisa. Quando eu leio Romanos capítulo 8, verso 28, diz assim, pastor Jefferson: porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Vamos lá, eu vou correr. Eles saem. Eu acho lindo que quando eles chegam em determinado lugar, Faraó está vindo atrás. O texto diz que quem direciona o povo é Deus. Eles chegam em um lugar que de um lado não dá para ir, do outro não dá, se voltar tem Faraó. E à frente tem o mar. Nessa noite, Deus abre o mar para aquele que tem fé, irmãos. Se você ficar olhando para o mar e não tiver atitude, Faraó vai te alcançar. O texto diz que agora eles chegam em um lugar chamado Migdol Pihairot, perto de Baal-Zephon, de frente para o mar. Aí o povo começa a clamar, pastores. Aí o povo começa a orar, pastores. Porque tem gente que só ora quando está em um beco sem saída. Tem gente que só lembra de papai quando não tem mais para onde ir. O texto diz que o Senhor fala para Moisés: porque clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche, e você levanta a tua mão e toca nas águas com esse cajado, e o mar se abrirá, e vocês vão passar pelos pés enxutos. Mas quando eu leio o texto atentamente, o texto diz que a atitude foi só de tocar, pastores. Mas o que abre o mar é um vento oriental. Então nem todo vento é para atrapalhar. Tem vento que vem que é para abrir o mar. Mas calma aí. Se você for olhar a localização, o vento está vindo ao contrário, pastor Arnes. O vento vem abrindo, e vento de Deus não derruba ninguém. Louvado seja o Senhor. Se você vê a pessoa balançando muito, sacudindo muito, é porque ela está no vento da desobediência. Quando nós estamos na obediência, na direção de Deus, vento vem na direção contrária. E vento oriental é o mesmo vento. Oh, louvado seja o Senhor, que quando no sonho de Faraó, ele tem o sonho das vacas gordas, as vacas magras, as espigas robustas e as espigas queimadas pelo vento oriental. É um vento quente. Por isso o texto diz: e eles passaram pelo meio do mar com os pés enxutos. Porque Deus, quando te chama para passar por dentro do mar, nem uma pocinha d'água fica para você escorregar e ficar para trás, irmão. Deus não é Deus de confusão, irmão. Vou correr. Eles atravessam na metade do percurso a noite toda. Eu acho lindo isso aqui. Você já viu alguém que está fugindo do machado? Quem está fugindo quer correr, meu irmão. É ou não é, pastor Jefferson? Mas só corre quem está devendo. Obediente marcha. Na direção de Deus não corre, ele marcha. Ele marcha. A noite toda eles marchando por dentro do mar. Não é correndo. A ordem é para marchar. Quando chegam do outro lado, já amanhecendo o dia,
O Senhor diz agora para Moisés: agora vira, levanta a tua mão de novo. Hoje aqui é para levantar a mão e toca nas águas que o mar vai se fechar. No meio do caminho está Faraó com todo o seu exército. E o texto diz que Moisés viu Faraó ser vencido pelas águas. Não, você não entendeu. Quando você está marchando na marcha da obediência, Faraó não te alcança e você não precisa lutar com espada. Deus pelejará por vós. Eles chegam do outro lado, pastor Jefferson. Chegando do outro lado, eles continuam a marchar, porque o povo que saiu do Egito está debaixo de uma promessa de Gênesis capítulo 12, que é chegar até uma terra que manda leite e mel chamada Canaã. Não é porque o mar abriu hoje que eu vou parar. Eu preciso continuar Eu ganhei a minha vitória hoje, estou com a minha bênção na mão, mas eu preciso continuar marchando. Porque o crente, quando está marchando, ele está marchando no propósito, em direção ao propósito. Olha o que Paulo fala em uma das suas cartas, se não me falha a memória, aos Filipenses: deixando as coisas que para trás ficam, até Faraó ficou para trás, prossigo para o alvo que está lá na cruz, porque para isso eu fui alcançado. Crente com propósito não fica toda hora olhando para trás. Perdeu o que é lá atrás, meu irmão? Se ficar olhando toda hora para trás, dá a entender que quer voltar para trás. O Senhor te chamou para marchar. Você viu alguém a marchar para trás assim? O Senhor te capacita para você marchar em direção a Canaã. O mar se fecha, a vitória deles. Moisés vai entoar um salmo, um cântico, vai agradecer a Deus. Eles fazem um culto do outro lado. Miriam mete a mão na sacola, pega o pandeiro, junto com o conjunto das irmãs que estava cantando aqui. E Miriam falou: agora é minha oportunidade. E louva ao Senhor, mas eles precisam continuar na marcha. E na marcha agora lembra que eles atravessaram uma noite toda o mar? Quando chegam em um determinado lugar chamado Mara, chegaram com sede. Nós temos um problema. Qual, pastor? Esquecemos que o mar se fechou ontem. Só porque as águas hoje estão amargas, nós reclamamos. Recebemos uma bênção ontem, mas hoje foi o dia de águas amargas. Por que você nos tirou do Egito para morrer de sede aqui? Aí o Senhor vai falar com Moisés: pega um pedaço de madeira, joga dentro das águas de Mara. E o texto diz: e elas se tornaram doces e o povo bebeu da água. Porque ninguém marcha com sede. Se você vê o crente reclamando muito, é porque ele está marchando com sede. E marchando com sede vai dar desidratação. Não vai chegar no objetivo que é Canaã. Pastor, como é que eu vou saciar minha sede? Comunicai as vossas necessidades aos santos da igreja. Eles foram até Moisés. Tem coisa que você resolve. Tem coisa que o pastor resolve. Tem coisa que é para você. Tem coisa que é acesso do pastor aos céus. Lembra que eu iniciei a mensagem falando? A vara está na mão de Moisés. E Moisés diz: vamos continuar marchando. O povo passa pelo mar, chega em Mara reclamando. Agora o texto diz que eles vão continuar na marcha. Quando chega mais à frente, eles dizem assim: estamos com fome. Quem dera o Senhor nos matasse. Quando estávamos sentados
ó, cheio das vasilhas de carne do Egito. Aqui não tem nada, Moisés. Aí o texto diz que Moisés vai interceder e vai entrar na presença do Senhor, pastor. Aí Moisés agora já vai falar um negócio que me chamou a atenção. Ele vai falar assim para o Senhor: esse povo vai me apedrejar. Esse povo vai acabar me matando. Eu vim aqui com uma palavra. Ajude o teu pastor. Porque é muito fácil juntar grupinho para falar mal de pastor. Agora eu quero ver juntar para orar pelo pastor. Orar pela esposa, pela família. Orar pelo departamento que não vai bem. Quem dera nós morrêssemos lá. Esquece o Egito, tu está em direção a Canaã. Você é crente. Continua marchando. Moisés vai interceder. E o Senhor vai mandar o maná. E o texto diz que o Senhor falou para Moisés: amanhã bem cedinho, quando vocês acordarem, vocês vão ver um orvalho, como algumas escamazinhas. Agora é o seguinte, pega a medida que for necessária, porque Deus é organizado. As coisas do Senhor é balanceada. Não adianta muita pressão. Não adianta. Domingo passado estava na igreja, eu fiquei preocupado. Chegou uma senhora lá com muito eu. Eu faço, eu fui, eu sou. Eu me senti, eu falei assim, eu não sou quase nada. Eu fico preocupado com os eus. Muito eu. Nós não somos nada. O Senhor entrou no meio dos discípulos e falou assim: olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Quer ser grande? Quer ser o primeiro? Traz uma criança. Que coisa linda, né? Colocou no meio deles e falou assim: para entrar no reino tem que ser conforme essa criança. E outra, quer ser grande? Você vai servir. Quem não aprendeu a servir não serve para liderar. Quem não sabe servir não serve para liderar. Então, o texto diz que eles pressionam Moisés. O Senhor dá a Moisés a revelação e diz amanhã bem cedinho, porque Salmo 30, verso 5, parte B do versículo diz, eu vou profetizar, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. De manhã eles colheram, mas tinha a medida certinha. Aí o Senhor vai falar assim, mas na sexta-feira ou no sexto dia, vocês pegam uma porção dobrada, porque sábado é o dia do Senhor e vocês não devem fazer nada, é o dia do descanso. E assim eles fizeram. Mas quem desobedecia, pastores, e queria dar uma de esperto, porque tem isso às vezes. Tem um que quer ser mais esperto que o outro. O texto diz que aquele que pegava além da porção que era para sua casa, o negócio estragava, apodrecia e cheirava mal e dava bicho. Sabe por quê? Era falta de fé. Jesus vai nos ensinar. Ou por que não lembrar da oração de Salomão primeiro? O Senhor ensinou a Moisés. Pega a porção diária de maná. Salomão assume o reinado no lugar do seu pai Davi. Ele nunca pediu riqueza. Ele pediu sabedoria. Olha o que Salomão pede. Me dá sabedoria para eu julgar o teu povo. Me dá sabedoria para que eu venha entrar e sair. E me dá sabedoria para administrar o meu pão de cada dia. Se você desperdiçar o pão de hoje, vai te faltar amanhã. Eu estou pregando Bíblia.
Jesus, na oração dominical, oração modelo, ele vai falar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando ele multiplicou os pães e peixe, pastor Ares, eu gosto da tradução do João Evangelista: 5 pães pequenos e 2 peixinhos. Tudo no diminutivo. Colocou na mão de Jesus, Jesus deu graça e começou a multiplicar. E no final sobrou 12 cestos, Jesus mandou jogar fora. Tá assim? Jesus falou: sobrou os 12 cestos, guardai, porque amanhã é outro dia. Vamos lá, eu vou correr já para finalizar. Eles comem o maná, agora eles não se satisfazem com o maná e querem carne. O Senhor vai dar a eles também carne, pastor Jefferson. Eles reclamam, estão reclamando porque estão comendo maná. O maná é a providência do deserto. O maná é uma novidade. Era algo que alimentava eles todos os dias. E a palavra maná no original é: o que é isso? O Senhor pode te surpreender hoje ainda com o milagre que você está precisando. E aí você vai ficar no culto. O que é isso? É o maná. É a porção que o Senhor separou para essa noite. Agora eles não se satisfazem, pastor Ares, e agora eles querem carne. E o Senhor diz: vocês querem carne? Tudo bem. O Senhor manda codornizes. Codornizes enchem o arraial. E eles comem carne à vontade. Só que o texto diz que mais à frente, eles têm sede novamente. E agora eu chego no texto onde nós lemos. Eles estão acampados em Refidim. E em Refidim vai acontecer 2 coisas. A primeira, eles estão com sede novamente. E estão reclamando novamente. Por quê, irmãos? Se vocês leram o texto, antes eles estão acampados em um lugar que era um oásis. 12 fontes de águas, com 70 palmeiras, sombra e água fresca. Só que o povo tinha uma ordem qual? Marchar. E se eu ficar aqui no oásis, debaixo das 70 palmeiras, eu nunca vou alcançar aquilo que o Senhor propôs para mim. Tem hora que para alcançar o que Deus colocou no trajeto para nós, temos que deixar o conforto das 12 fontes de água e as 70 palmeiras. E temos que continuar marchando. Eles saem do oásis, vão marchando, e agora Moisés diz: para aqui, vamos colocar o nosso acampamento aqui em um lugar chamado Refidim. Lá não tinha fonte de água, lá não tinha palmeira. E agora o povo vai murmurar, o povo vai reclamar, mas lá tinha uma rocha. E Deus, quando nos leva em uma jornada de propósito, Ele faz jorrar água da rocha. Lembra que eu iniciei a mensagem falando que Deus dá a Moisés uma vara ou um cajado? E mandou Moisés levantar a mão e tocar no mar? Ou seja, o cajado é para ser movimentado. Também não adianta ter cajado e não trabalhar com cajado, meu irmão. Se Moisés não maneja o cajado, se Moisés não entende que o cajado de autoridade está nas mãos dele, mas não se abre, o povo não atravessa. Agora ele vai precisar novamente usar o cajado, presbítero Marcelo. Eles estão em Refidim e não tem água. Aí o Senhor diz: toca na rocha. Levanta a tua mão e toca na rocha. E ele vai com a mesma vara, com o mesmo cajado. E jorrou água para todo mundo saciar a sede. Que coisa maravilhosa, né?
Refidim está jorrando água. Só que agora, no mesmo texto, pastores, diz o texto, e Amaleque pelejou contra Israel. Quem era Amaleque? Pai dos amalequitas. O avô de Amaleque, Saul, Esaú, melhor dizendo. Irmão de Jacó. Era um povo, irmão, que tinha um título de rato do deserto. Pensa numa gente ruim, que tinha prazer em fazer maldade. E é parente, tá? É pessoas próximas. Quantas das vezes, irmão, nós pensamos que vamos ter um socorro, às vezes, no meio da parentela. Qual é a parentela que não tem um Amaleque? Qual é a família que não tem um Amaleque no seu meio? Eu já ouvi assim, tu é crente nada, tu é mentiroso. Mas é esse que vai te pedir oração lá na frente. É esse que vai ligar para você e vai falar assim, dá para fazer uma oração? Mas vamos lá, eu vou entrar agora no texto e já vou encerrar. Percebeu que em Refidim vai acontecer duas coisas. Eles vão beber água, glória a Deus. Mas agora surge do nada. O texto diz, onde nós lemos no verso 8. E então veio Amaleque. Eles estavam acampados. O texto diz que Amaleque que veio. E veio para pelejar. Moisés agora, irmãos, depois que eles saem do Egito, é a primeira peleja, é a primeira batalha, é a primeira guerra que eles vão travar. Diz a palavra agora, que Moisés fala para Josué, junta todo homem e desce a pelejar contra Amaleque. Porque é muito fácil eu mandar alguém ir. Só que agora Moisés está na luta, pastores. E o texto diz que Josué sai e desce com os homens de guerra. Aqui vai uma palavra. Nós temos que ter cuidado, porque nem todo mundo está preparado para uma guerra contra Amaleque. Essa guerra aqui não era só uma guerra física. Aqui estava acontecendo uma guerra espiritual. E coisas espirituais, irmão, não dá para vencer na espada. Pastor, então como que vai ser? Está no texto. Moisés sente, pastores, que a batalha não é só uma batalha física. Eu estou pregando, irmão, para alguém aqui nessa noite que está meio confuso em meio a uma batalha. Eu não sei o que está acontecendo, estou fazendo tudo certinho. É porque você está lutando só no físico. Mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui para te instruir. Que você precisa entrar também na dimensão espiritual. Moisés disse, enquanto vocês descem, eu vou subir ao cume do monte. Sabe o que eu acho lindo? Que Moisés vai aprender que levantando as mãos tem vitória. Às vezes, o pastor fala assim, não sei aqui se tem esse costume, levanta a mão, irmão, adora o Senhor. Aí tem gente que fala assim, que coisa chata. Para que levantar a mão? Você não está levantando a mão para o pastor Jefferson. Se você trouxe o culto, você está levantando a mão. Deixa eu te explicar o porquê do levantar das mãos. Outrora nós éramos escravos. Não poderíamos de forma alguma levantar as mãos. Estávamos algemados, acorrentados, cabeça baixa. Mas o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E o que custa você levantar sua mãozinha? Você está livre, liberto e levante a
Senhor. O diabo quer que a igreja fique de cabeça baixa, pastor Jefferson. Uma igreja apática, anêmica. Uma igreja que só vê problema. Uma igreja que entra e sai e não acontece nada, não. Você já foi livre. O Senhor arrancou as algemas, os cadeados. Então deixa eu levantar minhas mãos e adorar ao Senhor. Quando lá no Maracanã, irmão, o time faz o gol, ninguém pede para levantar as mãos. Só vê aquela multidão de gente levantando as mãos. Irmão, aqui você é mais do que vencedor. Aqui você é muito mais que campeão. Aqui diabo não vai te oprimir para você baixar suas mãos. Eu subirei, ficarei lá no cume do monte, e na minha mão estará a vara. A vara, o cajado de Deus estará comigo. O texto está escrito assim. Moisés falou, o cajado de Deus estará comigo. Ele sobe para o alto do monte, do outeiro, e Moisés levanta as mãos. Provavelmente uma das mãos estava sem o cajado, mas uma tinha o cajado de Deus. Tenta ficar aí, irmão, 20 minutos, 30 minutos com as mãos levantadas. Tenta ficar aí. Aí o texto diz, enquanto Moisés está assim, a batalha está aí embaixo, mas Moisés está aqui. Moisés está observando, está tendo vitória, mas as mãos vão ficar cansadas. O texto diz as mãos, mas são os braços. Aí Moisés, vou dar uma descansada. A Bíblia diz que o diabo, o inimigo, tem uma estratégia qual? Atingirei o pastor e dispersarei as ovelhas. Se o pastor não estiver ligado, num lugar elevado, num nível de espiritualidade elevado, com o cajado de Deus nas mãos, observando a peleja e com as mãos levantadas, a igreja, ela vai perder a guerra. Agora, sabe o que eu acho mais lindo ainda? Que Moisés não pediu o socorro de Arão nem de Ur. Porque quem é obreiro precisa observar quando a batalha está sendo vencida ou quando a batalha está sendo vencida pelo inimigo. Tem muita gente que fica de longe, aqui não, mas tem lugares aí que é assim. Observando de longe, vai cair, quer ver? Vai parar. Eu sabia que não ia longe. Aquela cadeira ali sempre foi minha. Quem colocou foi Deus. Deus me trouxe aqui nessa noite para falar que quem colocou foi Deus. Sentindo Jesus aqui. Eu dou um 10 para um obreiro, irmão, que quando olha meu pastor cansado, e diz assim, pastor, vou colocar uma pedra por debaixo do Senhor. Porque eu entendo que não chegou ainda a minha vez. O meu tempo agora, a minha vez agora é auxiliar o Senhor. Quem não serve para auxiliar nunca vai servir para liderar. O texto diz que Arão e Ur estão atentos. Obreiro e obreira precisam estar atentos a uma peleja. Irmãos, na nossa igreja tem obreiro que não gosta de orar. Irmão.
Como que o senhor sabe disso, pastor? Porque de vez em quando, Moisés tem uns desafios como esse. Lá embaixo tem uma luta, e nós vamos subir para o alto da colina com a vara de Deus, com o cajado de Deus, e nós vamos ficar lá com as mãos estendidas. O obreiro que é obreiro, ele entra, irmão, por debaixo dos braços do pastor, porque ele entende que o tempo dele é esse. Ele entende que é necessário auxiliar o seu pastor, o seu ministério. Só que tem obreiro lá na nossa igreja que não gosta de orar. Se ele não gosta de orar, eu acho que nem quando é para fazer exame de sangue ele jejua. Hã? Aí você olha para o obreiro, irmão. Você olha para a pessoa, você vê que ele perdeu o brilho do Espírito Santo. Não estou aqui julgando, não estou falando que é perigoso. Amaleque se apresentou de uma hora para outra, ele não avisou. Nós estamos aqui hoje, amanhã pode surgir uma batalha na nossa vida. E nós temos que estar pronto para pelejar. O texto diz que agora Arão e Ur observam que os braços de Moisés, quando baixavam, Israel perdia. Então eles têm a ideia de colocar uma pedra. Eu posso conjecturar que esta pedra é Jesus. O que sustenta essa igreja não é o pastor Jefferson, mas é a pedra chamada Jesus. Que ele revelou para Pedro lá em Mateus capítulo de número 16, verso 18. Porque sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Se a pedra fosse Pedro, já era. E aí às vezes alguém diz assim, eu leio no Antigo Testamento, não consigo ver nada de Deus. Olha a pedra. Moisés está, porque Jesus falou, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem hora que o pastor precisa de uma pedra. A pedra nunca pode sair debaixo do ministério. Ai do pastor se não tiver um Arão por perto. Ai do pastor se não tiver um Ur por perto. Opa! Os braços do pastor estão, baixando. Isso chama-se intercessão. Intercessão no ministério que não aparece. E agora, antes de vir para cá, e eu já vou fechar, eu lembrei de uma senhora, irmã Maria. Perguntei agora no caminho, lembrei dela. De um lugar que eu passei, minha esposa e eu, um tempo, congregamos lá. E fomos expulsos da igreja. Por quê, pastor? Você está em pecado? Não, em pecado tem que estar em disciplina. Você não pode expulsar ninguém, porque tinha um problema. E nós falamos, pastor, tem um problema aí, nós vamos te ajudar em oração. Mas para você entender, fomos expulsos da igreja. Mas eu continuei crente na marcha. Isso durou 15 dias. E os irmãos iam lá na minha porta e falavam, você está errado, varão. Ora por mim, irmão. E eu subi no monte, buscando, pregando, Deus operando. 15 dias depois, o pastor, hoje dorme no Senhor, foi lá na nossa sala, 1h da tarde de um domingo. Você me perdoa, meu filho? Com certeza, pastor, eu te amo. Eu errei. Volta para a casa do Senhor. Sim, voltamos. Você acha que todo mundo gostou quando nós voltamos? Tinha os amaleques, mas lá também tinha os Ur e os Arãos. Quando entramos por dentro da igreja, minha esposa e eu, alguns torceram o nariz. Só que teve uma irmã chamada Irmã Maria, que quando ela viu minha esposa e eu entrando, ela falou assim, glória a Deus! Aí eu olhei, irmã Maria, hoje eu cesso as minhas orações. Deus ouviu as minhas orações e trouxe vocês de volta.
Sabe o que é isso? Ministério de intercessão. E ai do pastor se não tiver as senhorazinhas, as irmãs que você olha e diz, tão frágilzinha, é aquela que está na madrugada por debaixo do braço do pastor, meu irmão. É aquela que está de madrugada, aquele que está de madrugada, ó, debaixo do braço da esposa do pastor, eu vou sustentar o meu ministério. O texto diz que isso durou toda uma noite. E o texto vai falar que Israel venceu. A fio de espada acabou com os amalequitas. Deus não pediu Moisés um altar, porque crente grato, ele precisa, sem Deus mandar, levantar altar para Deus. Que altar é esse? Altar de gratidão. E o texto diz que agora Moisés levanta um altar, é o primeiro altar depois do cativeiro egípcio, e diz, eu vou colocar um nome neste altar. E o nome deste altar é Deus é a minha bandeira. Porque nesse dia, mãos foram levantadas ao trono de Deus. E Deus exterminou da face da terra Amaleque, e não só Amaleque, mas as suas gerações. E aqui eu fecho. Se você for ver depois a trajetória dos descendentes de Amaleque, lá no finalzinho, lá quando Mardoqueu está nas escadarias do palácio do rei, e tem lá uma amalequita chamada Amã, creio eu que era um dos últimos, porque quando Deus fala, Deus cumpre. E ele vai desfeitear Mardoqueu, e vai preparar uma forca para Mardoqueu. Mas é interessante que a mulher dele falou assim, a mulher de Amã, esse Mardoqueu é um judeu. E se ele é um judeu, já era. Existe uma profecia que Amaleque e a descendência seria arriscada. Você está morto. A própria esposa de Amã falou, não tem para onde correr. E na forca que Amã preparou, ele mesmo foi enforcado. E as palmas adorem a Jesus.